Fala galera, tudo bem, gente? Estamos aqui aguardando, né, a chegada da nossa amiga Karina para bater um papo. Fala, Queca, sua linda, tudo bem, querida? Ô, Pedrão, tudo bem, meu lindo? Calil, saudade também, meu rei. Aham. Nós, Nina. Boa Olha, tarde, sua linda. tudo bem? Tudo ótimo. E Que você, como tá? maravilha. Boa tarde, pessoal. Pessoal que tá chegando. É, a galera tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vai estar babado hoje, Queca? Esperamos. Ah, vai, não, esse assunto ele é essencial, Dá pano pra né? manga Não também, tem. né? Pô, muito pano Muito pra manga. obrigada, Zipão. Bem-vindo ao projeto Conhecendo Roteiros, oficialmente. Né? A gente já vem Oi, trocando ideias Regiane. aí há muito tempo. E a gente decidiu, né? O projeto decidiu convidar a Karina para falar desse assunto que é tão importante, né? Que são as outras visões da nossa história. Então, deixa o povo chegar, o povo tá chegando, a Karina tá se ajeitando, ficando mais maravilhosa do que já é. Ô, Jane, conta essa história aí. Então mudou, agora as suas aulas serão de 15 em 15 dias, é isso? Sim, de 15 em 15 dias, né? A gente fez uma avaliação, porque assim, os roteiros, os conteúdos das aulas, eles estão ficando cada vez mais intensos, né? E uma semana eu acho muito pouco tempo para poder fazer pesquisa, para ir mais a fundo, para trazer realmente fontes que eu possa, né, dar credibilidade. Então, acho que esse tempo maior fica mais fácil para eu poder me aprofundar nas pesquisas também. E a gente vai começar a desenvolver algumas outras coisas também para postar no Instagram, para postar no Facebook do projeto, né? Mas vocês não vão ficar órfãos, tá? Sempre vai ter uma live a cada 15 dias. E hoje, para inaugurar, veio a Karina. Olha só que responsa, hein? Opa! Bom, a gente tem aí mais ou menos uma hora para a gente conversar, né? E então, deixa eu só explicar como é que funciona a coisa para a galera poder entender, gente. Dentro do nosso hall de trabalho, e não só no trabalho, acho que para a vida, né? A gente aprendeu que a história ela tem uma vertente. E geralmente na escola é a única vertente que a gente aprende, né? Como que essa história nos é contada? Através de quem tem interesse em criar, dentro desses conteúdos, desses contextos históricos, seus heróis, né? Contar aquela história glamurosa de lutas e conquistas. Mas em contrapartida, foi deixado de lado o outro lado da história. Né? A gente fala muito de Brasil sendo colonizado, que os europeus chegaram e fizeram e aconteceram, e hoje a gente tem essa dimensão geográfica gigantesca, né, de proporções continentais, toda ela sendo desenrolada através da conquista desses europeus. Mas será que foi bem assim? Né? Depois a gente passa para o período ainda, né, da transição de colônia e império, aonde a economia muda, mão de obra, né, vem para trabalhar e o Brasil enriquece por conta desses períodos de ciclos econômicos, mas sempre colocando assim, os donos dos engenhos, os donos da fazenda, mas quem fez o trabalho?
Quem trouxe as tecnologias? Quem trouxe? Quem inseriu a cultura? Por que que essas pessoas, elas não são faladas, elas não são lembradas? Né? Por que que a gente nunca parou para prestar atenção como a história desses povos são contadas? Elas são contadas? Então a gente trouxe a Karina hoje para falar justamente disso, né? As outras visões da nossa história. Não só a visão do colonizador, do homem branco, mas a visão dos povos indígenas, do povo preto que foi trazido para o Brasil, enfim, toda essa galera que vem nesses processos migratórios durante seus 500 anos de existência dentro do Brasil, né? E é uma história que ela tem que ser contada, ela tem que ser vista, ela tem que ser... a gente tem que reconhecer essa história. Porque ela faz parte do nosso contexto, da nossa vivência. Só que a gente não tem acesso a essas informações. Por quê? Porque elas não são colocadas para a gente poder ter acesso a elas. Né? Então, eu vou passar a palavra para a Karina poder contextualizar isso, principalmente em cima da nossa área de trabalho, né? Que é o turismo, trabalhando com roteiros educacionais. Beleza? Cá, a palavra é tua, fica à vontade. Manda Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Já vou dar minha reverência à minha mãe, que inclusive está falando que vai dar banho no Heitor, meu sobrinho, né? Reverência aos nossos ancestrais. E um pouco dessa fala que eu trouxe assim em segundos diz muito sobre a cosmovisão africana, né? Para a cosmovisão africana não existe um ser sem os seus ancestrais. Então, obrigada, mãe, por a senhora estar aqui e obrigada a todos e a todas. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Karina Costa, eu sou educadora e sou pesquisadora e produtora cultural. E eu vim aqui hoje no Conhecendo Roteiros para a gente bater esse papo, que é um papo muito amplo, a gente não vai dar conta só desse diálogo de menos de uma hora, mas o objetivo é que nós possamos despertar para esses conteúdos e que, de alguma maneira, isso nos auxilie a nós olharmos ao nosso redor, para que nós possamos ter outras visões, para a gente conseguir interpretar melhor a nossa realidade e que as nossas relações interpessoais e relações étnico-raciais, elas estejam um pouco mais embasadas e que a gente possa melhorar essas nossas relações a partir dessas outras narrativas que a gente pode conversar aqui hoje, né? Bom, quando a Jana me faz esse convite, eu fico pensando assim, conhecendo roteiros. E aí eu fiquei pensando muito nessa ideia de roteiros, né, que tem muito a ver com o nosso trabalho e também na minha trajetória como educadora em museu, né, que é onde eu comecei. Entendo como turismo educacional, que é onde a gente vai buscar vários patrimônios, a gente vai usar cidades, patrimônios, lugares como um espaço de aprendizagem, né? Então, pensando na ideia de roteiros, a gente pensa assim, se a gente for pensar no conceito, atrelar o conceito do dicionário, a gente pensa em direção e indicação de caminhos, como também a gente pensa em descrição minuciosa. Mas é interessante pensar que mesmo quando a gente elabora um roteiro, ou quando a gente elabora um percurso dentro de um espaço expositivo, como um museu, e a gente sempre precisa fazer os nossos recortes, né? Que estão permeados por outras questões, tanto a parte da logística, quanto a parte de tempo, considerando o nosso público-alvo. Então, a gente precisa fazer esses recortes. Mas é interessante pensar que esses recortes, eles estão totalmente associados à visão de mundo, aos referenciais de realidade que a gente tem, né, e como elas foram construídas. Então, inclusive quando a gente usa-se esses roteiros para construir as nossas narrativas, né? Por exemplo, se a gente está dentro de um espaço expositivo, eu vou escolher algumas obras dentro daquele espaço expositivo para a gente elaborar uma narrativa, construir um conteúdo junto com esse público. E só que essas escolhas, elas perpassam por como? Como que elas acontecem? Essas escolhas e esses recortes, eles acontecem a partir de uma pauta ligada a valores e ideologias. E muitas vezes a gente não racionaliza essas ideologias, porque elas estão já incutidas no nosso dia a dia, na nossa visão de mundo, né? E principalmente na visão, quando a gente fala de Brasil, considerando as palavras da Janaína, a gente está falando de uma narrativa que ela é predominantemente branca,
né, predominantemente do colonizador. Então, quando a gente pensa em pautar as nossas narrativas diante de roteiros e percursos dentro de espaços positivos, com certeza, esses percursos estão fundamentados em valores, né? Eles estão fundamentados em ideologias que são totalmente brancas. E é disso que a gente vem conversar, Exatamente. né? Como que a gente pode se ater a outras narrativas, a outras visões de histórias? Então a gente pode começar o seguinte, a gente pode começar a pensar o que seria história, para que ela serve, né? A história é uma ciência que estuda o homem no espaço, o homem no tempo. Então, se a gente pensa que a história é uma ciência que estuda o homem no tempo, a gente está considerando qualquer indivíduo, não é mesmo? A gente considera Sim. qualquer agente, qualquer sujeito, qualquer agente que são agentes históricos. Ou seja, a gente está falando de qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer povo. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa, então tá, mas então como ela é construída, essa história? Já que a gente sabe que a história é uma ciência que estuda o homem no tempo. Ela é construída, basicamente, bem a grosso modo, por uma memória coletiva. Ela não é construída por um indivíduo. Ela é construída coletivamente. Ora. Mas se ela é construída coletivamente, por que outras histórias elas são isentas dentro de um discurso único, dentro de uma visão única? Como que isso se dá? Então, é interessante a gente pensar que a história, por mais que ela seja uma rememoração e explicação do passado, por mais que rememorar esse passado é uma possibilidade da gente compreender e interpretar o nosso presente e, consequentemente, projetar esse futuro, né? Que nós, do Ocidente, chamamos de futuro. Para os africanos, é não tempo. Bom, então, quando a gente pensa na ideia de projeção de futuro, a gente pensa na ideia de progressão. Progressão? Pô, mas que palavra é essa? Pois é, gente, eu mesmo não acredito na palavra progressão. Para mim, ela não existe. O que existe é transformação, né? Por quê? Sim. Porque a gente muda a forma. E aí isso tem muito a ver com o que também a gente vai conversar hoje aqui. Bom, se a gente pensa que a história é construída coletivamente, então por que ela se dá ainda num viés único? Ela se dá num viés único porque quem tem o poder e o domínio de narrar essa história no caso do Brasil, os brancos. Né? Então é isso que a gente precisa se ater quando a gente pensa nessa construção histórica. Bom, ela é construída coletivamente, mas ela não é narrada coletivamente. Ela é narrada por quem Exato. detém esse poder, que no caso Sim. é a visão branca. Bom, gente, e aí, eis a pergunta, né? Como se ater a outras visões da nossa história? Como que a gente faz isso? Quando a gente pensa no Brasil, automaticamente a gente perpassa, como a Jana já mencionou, perpassa pelos ciclos econômicos. É assim, é como a gente começa a contar, né? Então, chegaram os portugueses, aí nós tínhamos os povos originários, que são os indígenas, que inclusive eles eram muito diversos. É sempre bom lembrar disso. Sim, Eles não eram muitas iguais, né? nações. Como a gente ainda pena, né, na questão educacional, e por isso que tem a Lei 11.645, que foi promulgada em 2008, justamente para que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade para a gente falar dos nossos irmãos originários aqui do Brasil, né? Então, eles não eram iguais, eles estavam aqui e eles também tinham o seu modo de viver, a sua cosmovisão, né, que eu particularmente acho muito bonita e muito complexa. E eles também, como eles não eram iguais, obviamente, se tinham seus conflitos, né? Como todos Isso os se povos do deu quando mundo, chega... né? Oi? Como todos os povos do mundo, né? Como um povo, é sempre bom lembrar disso, né? Porque toda vez que fala da população negra, da população preta, as pessoas tendem a querer sempre nos dividir, dizendo que Sim. isso já era praticado lá, isso já era feito lá. Mas é sempre bom lembrar que desde que se a gente entender que todos nós, de fato, temos as nossas histórias e, portanto, somos diferentes e logo a gente tem os nossos conflitos, a gente vai considerar isso em qualquer nação. Então, a gente Exatamente. precisa parar de querer dividir as nações, né?
parar de querer dividir as pessoas negras, parar de É querer uma coisa que eu dividir. coloco sempre, né? É a questão do comparar, né? As pessoas têm muito hábito de querer comparar uma coisa com a outra. E não é por aí, né? Cada um É, tem a sua característica e tem as suas histórias e tem os seus conflitos. Todos os povos têm. Mas é. as pessoas fazem questão de apagar isso. Exatamente. Então, quando a gente pensa, né, nessa construção do que a gente entende para o Brasil, a gente perpassa, assim, bem a grosso modo, por esses ciclos econômicos. Mas vocês já pararam para pensar por quê? Por que que os ciclos econômicos se dá especificamente pela cana-de-açúcar, mineração, algodão e café? Por que que são esses produtos? Por que que não são outros? Por que que não é a mandioca? Por que que não é o tabaco? Por que que não são os frutos do Brasil que vai, né? Ou alguma outra produção que já se tinha aqui pelos indígenas? Mas por que que são esses produtos? Então é legal a gente pensar, porque aí a gente já começa a falar de uma coisa mais. Para alguns historiadores, eles chamam isso de cadeia mercantil, outros chamam de economia mundo, mas eu gosto de chamar de apropriação. Que é a nomenclatura mais ideal para a gente entender como que a história do nosso Brasil ele foi construída, né? Sim. Então, quando a gente está falando de apropriação, que é apropriação tanto cultural, tanto apropriação intelectual, quanto apropriação tecnológica, especificamente esses produtos que eu mencionei, elas se dão especificamente em África. Né? Sim. Exatamente, Keka, é a tecnologia africana. E é sempre muito bom lembrar que Brasil só é Brasil, faltando-se inclusive nessas economias, por conta dos africanos. E aí não é uma Exatamente. briga, né? De agora ela quer falar. Não, gente, é isso, assim, não estou falando sozinha, né? Embora eu tenha vários conhecimentos, mas eu me pautei, inclusive, em intelectuais negros que estão trazendo à tona, já faz um bom tempo, não é agora, inclusive, né? Essa narrativa que ela não é contada. É por isso que a gente tem a Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, para o ensino africano e afro-brasileiro nas escolas. Que a gente precisa se apoderar dessas narrativas. Né? Sim. Então, olha que interessante. Em cana, na verdade, a cana-de-açúcar, ela é um produto tropical, como também é o café. E aí, é bom lembrar que até 1400, os europeus, eles não tinham conhecimento desses produtos. Olha que legal. Eles não tinham conhecimento. E, inclusive, até o século XVI, o desenvolvimento africano era superior ao do europeu. Né? Então, a cana-de-açúcar ela é da Nova Guiné, que ela vai transitar pela Índia, e possivelmente esse contato que os portugueses, no caso, teve com a cana-de-açúcar foi pela Índia, pelo fato deles terem transições Relações comerciais com a comerciais. Índia. Sim. Né? Sim. E aí o que acontece? Ele pega esse produto, já escravizando, e a gente está falando que se até 1400 os europeus não tinham conhecimento desses produtos, é lógico que quando Portugal vai ter contato com isso, vai ser depois desse período, né? Que inclusive é quando eles começam a ter acesso à costa africana. E aí eles se apropriam desse produto para produzir açúcar a partir da mão de obra africana que já era comum levar para Portugal, né? Nos Açores, na Ilha da Madeira, Sim. já se produzia cana-de-açúcar que foram trazidas desses lugares. E aí é onde a gente começa a dizer, fala, caramba, porque quando a gente fala desse período, por exemplo, ciclo econômico, a gente nunca fala, né, de forma muito contundente de onde esse produto é e como que ele é processado nessa região. Então, a cana-de-açúcar, ela já era muito bem produzida, existia um processo muito bem estabelecido por esses povos e por essas nações, onde circulava economicamente nesses lugares, né? E aí, a gente está falando de um produto que ele não gera só uma coisa, ele gera várias outras coisas. E aí é onde o Portugal entende que isso é importante, porque é legal a gente pensar que quando Portugal ele vai avançar nas navegações marítimas, ele não vai avançar só porque ele era legal e porque ele tinha um espírito aventureiro, como a gente vê nos livros de história. De Na forma verdade, é porque ele se alguma. tinha necessidade. E é Interesse sempre bom econômico lembrar... total. Oi? Interesse econômico total. Sim, interesse econômico total por uma necessidade, porque a Sim. Europa não estava bem, a Europa estava falida.
Então, era uma Exatamente. necessidade, eles não conseguiram também mais comercializar pelo Mediterrâneo, então eles precisaram avançar. A mesma coisa como a gente está agora, hoje, aqui na pandemia, né? Quantos de nós, da população do mundo, precisou se reinventar por conta da pandemia? A mesma coisa, como eu diria, de Portugal, né? Ou ele precisou avançar maritimamente, expandir mais o que ele já fazia, por conta que ele, além dele ter um problema político e econômico em relação a não conseguir transitar pelo Mediterrâneo, ele obrigatoriamente teve que se expandir para o mar afora. E aí é onde a gente começa a trazer a importância dessas figuras, dessas matrizes, que são os indígenas e os africanos, para a história do Brasil. Então, quando a cana-de-açúcar ela é estabelecida aqui, ela é plantada aqui, usando primeira mão de obra indígena, e aí, por vários motivos, não dá certo, né, a continuidade dessa mão de obra, que acredito que a grande maioria de nós já sabemos, para questões biológicas, né, os indígenas não aguentavam fisiologicamente, por conta das doenças, né, eles não tinham essa relação de trabalho, porque não fazia o menor sentido para eles essa ideia de e ainda para mim, inclusive, não faz essa relação de trabalho, que você Uma coisa beneficia que a só gente, que eu pego muito quando eu tô com o meu grupo, assim, principalmente quando eu tô com crianças, é justamente isso. Porque eles nunca entendem por que não deu certo essa utilização de mão de obra nativa, né? Eu falo muito com a questão, perdão, sobre a questão assim, muita gente fala, porque era preguiçoso, porque... Não, gente. Não é porque o indígena é preguiçoso, não é porque o indígena... Primeiro, que ele não tinha, como a Karina está dizendo, não tinha condições fisiológicas para aguentar as doenças que os povos brancos traziam. E segundo, é a questão do não necessitar. Eles não faziam esse tipo de trabalho porque eles não tinham hábito. Então, se eu não tenho hábito, não tem por que eu saber. Sabe? Então, as pessoas gritam muito sobre essa questão de índio é vagabundo, nativa... Não, para. Apaga tudo, volta desde o princípio. É justamente isso. Então, mas quando a gente fala na relação de trabalho, essa relação de trabalho que tanto, inclusive até em África já tinha também, como se tinha na Europa, não fazia sentido para os indígenas aqui do Brasil. Nenhum. Né? Por quê? Porque primeiro que eles produzem, quando a produção deles se davam de forma comunitária. Não é uma pessoa que se vai beneficiar disso. Porque a lógica, não só dos indígenas, como muitas nações africanas, a lógica de trabalho e de desencadeamento social se dava de forma comunitária. Né? Tudo era comungado. Então, essa ideia de que a gente tem, essa ideia de trabalho, que você trabalha para enriquecer uma pessoa só, um indivíduo só, isso é uma lógica totalmente branca mesmo. Né? Então, obviamente que essa ideia de trabalho com os indígenas não faria, nem faz sentido para eles. Bom, sim. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a traficar as pessoas africanas para cá, né? Por quê? Não é por um acaso que essas pessoas africanas vão para cá. Primeiro que o produto já era de lá, esse produto já era comercializado lá. Toda a produção, que era extremamente tecnológica, de um requinte, de um refinamento processual, que durou milhões de anos, né? A gente está falando de... Tudo que a gente fala de africano, a gente não está falando de algo que é de anos ou séculos. A curto prazo, a gente está falando de alguns sempre de milhões, sempre de milhares de anos. Né? E que foram aperfeiçoados com esses milhares de anos. E é por isso que Portugal vai trazer essas pessoas, porque eles não só dominavam o produto da cana-de-açúcar, como eles também produziam a mineração, né? E aí eu gosto de lembrar de Ampateba, que é um intelectual malinês, que ele vai pesquisar sobre a tradição oral e a tradição africana viva, né? E aí ele vai dizer que essa ideia de ofício que esses trabalhadores africanos tinham, eles partiam de uma ideia muito homem-natureza junto. Que isso já é uma outra lógica que foge da cosmovisão branca. Qual que é a nossa cosmovisão? A cosmovisão branca, o homem, ele é separado da natureza. Quando a gente está falando de uma cosmovisão africana e a gente está falando de cosmovisão indígena, o homem e a natureza ele não se separa. Portanto, os ofícios como os oleiros, os ferreiros, né, os marceneiros e por aí adiante, são ofícios extremamente
admiradores, são ofícios que são relegados às pessoas específicas, são ofícios que estão ligados a mais de... Eles têm preparamento de mais de 21 anos para serem essas pessoas, que essas pessoas vão se tornar mestre, que vão transmitir esses conhecimentos, são totalmente tecnicistas, né, tecnológicos, para as gerações futuras. Então, não é por um acaso que... Quando os portugueses eles vão traficar essas pessoas, eles não estão traficando só as pessoas, eles estão saqueando toda a produção intelectual dessas pessoas. Né? Então é sempre muito bom e importante a gente sempre lembrar que não foi por acaso que a cana-de-açúcar, que a mineração, o algodão e o café foram os ciclos econômicos do Brasil. Porque foram produtos que já era de um refinamento tecnológico, de processamento mesmo, desde de você reconhecimento e manejo de solo, sim, plantio, colheita, né, que eles já desenvolviam nessas regiões. Então, é sempre muito importante atrelar isso. Não tem como a gente falar desses ciclos econômicos se a gente não dá protagonismo especificamente, diretamente aos africanos. Ou seja, não existiria Brasil sem os africanos. Porque esse país, essa nação, ela vai se estruturar em cima desses ciclos. E esses ciclos só foram possíveis se tornar o que se tornou e transformar o que se transformou, inclusive industrialmente, como você já falou em sua aula, né, Janaína, sobre inclusive Barão de Mauá e tudo mais. Outras gerações econômicas que esses ciclos propiciaram para o Brasil foram por conta e unicamente da produção intelectual, cultural e tecnológica dos africanos. Né? E isso não é eu que estou falando, tá, gente? Não, depois eu posso até tem muitos historiadores negros que estão contextuando isso, sabe? E provando, né, gente? O Thiago Caco ainda falou, eu nunca tinha pensado por esse viés. Por quê? Porque a gente não está habituado a pensar por esse viés. Entendeu? É justamente essa questão da nossa fala aqui. A gente está habituado a ver um contexto histórico contado somente por uma visão, tá? Então o que a Karina está dizendo é extremamente importante justamente para isso. Para quê? Para que a gente consiga entender a visão do todo e dar a sua devida importância. Na visão de Ampateba, que é esse intelectual malinês, ele diz o seguinte: o ferro, por exemplo, que é algo que os africanos já forjavam muito, milhares de anos, né? Já é uma prática tanto da extração desse minério até, enfim, no processo, sim, apropriação tecnológica, exatamente, Thiago. Desde a preparação do produto em si, existia uma série de ritual. Por isso que eu estou dizendo que esses ofícios, eles não são desatrelados, né, a uma cosmovisão e numa ligação com os seres divinos, né, com as entidades divinas. Elas tinham que estar conectado. Por quê? Porque você vai mexer em algo, para eles, tanto a terra, a natureza, as plantas, os animais, como eles fazem parte, você está inferindo, né, de toda forma o homem está inferindo nessa lógica natural, então eles tinham que pedir licença, eles tinham ali que tem todo um ritual para eles fazer. Então, para forjar o ferro, por exemplo, que é dos ofícios mais importantes para as nações africanas, sobretudo na região subsaariana, né, na África Ocidental, era muito importante. Por quê? Porque o ferreiro ele não só entendia do forjamento do ferro, ele entendia do todo, ele entendia da planta. Ao olhar aquela planta, ao olhar aqueles gramídeos, ele já sabia que tipo de ferro que tinha ali embaixo. Ele não precisava extrair, porque o conhecimento dele era tanto, e é isso que eu estou te falando, são milhares de anos, ao ponto dele identificar, ter noção do que se está embaixo da terra, porque é o que ele tem como propósito, né, que é a retirada desses minérios, eles tinham como interesse minimamente de não inferir de forma grotesca. Então, eles tinham conhecimento absurdo sobre plantas, né, sobre arbustos, antes de trazer ali uma interferência naquele lugar. E quando eles traziam essa interferência, tinha todo um ritual, inclusive, para começar a forjar o ferro depois da extração, né? E não eram qualquer pessoas.
Não eram qualquer indivíduos. Tem todo um ritual, né? Ele até fala, inclusive, da circuncisão, né? Eles ficam 21 anos. Ou seja, você tem todo uma história impregnada nesse fazer, que é o que a gente fala dos modos de fazer e saber, que foram totalmente saqueados. Né? Eles foram apagados, eles foram invisibilizados. E aí é quando a gente lembra, os africanos senegaleses chegaram aqui na América no século XIII, nem antes de tal Colombo. Exato. Tem historiadores que defendem, sim, né? Bom, e aí é interessante a gente começar a pensar, fazer uso nacional com muita responsabilidade. Exato. Então, assim, não só os africanos, Ariane, que tinha esse propósito, né, de fazer o uso da terra, porque para eles, Maani Gala, né, que é o ser divino deles, permitiu que o homem fizesse isso. Então, o homem não toma posse. Ele não toma posse da terra. Ele usufrui junto com a natureza. Porque ele faz parte do todo. Essa total diferença que a gente tem, que é a cosmovisão branca, que é a qual nós estamos subordinadas, e que nós estamos vendo que não tá dando, não rola mais. A gente está vendo o que está acontecendo, nós estamos passando por isso. A pandemia, o Covid, ele é exatamente o resultado disso. Dessa degradação, né? Que é numa visão totalmente branca, numa visão totalmente... que sempre, né, o capitalismo sempre esteve, inclusive, na própria Constituição do Brasil, mas é nessa visão de que o homem tem posse da terra e o homem não faz parte da terra. Essa é não se vê como parte diferença do meio ambiente em que vive, né? Não se vê como parte atuante dessa natureza. Exatamente, e por isso que nós estamos com esses vários problemas que nós estamos acompanhando, né, que não é desde hoje. Por isso que nós estamos perdendo os nossos irmãos indígenas, que também não é desde hoje, né? Por essa cosmovisão branca. E é interessante pensar que todos esses desenvolvimentos que eu citei dos ciclos econômicos, né? Tanto da cana quanto do ouro, inclusive do algodão, porque o tear também primeiro que é uma técnica extremamente milenar também, né? E não é só em África, a China também já produzia, Japão também já produzia, enfim. É só comparar, né? Você pensa no tear, o tear vai tomar força na Europa só depois de 1700. Exato. E já era utilizado em África muito antes. Então, e é interessante a gente pensar o seguinte, porque, inclusive, o próprio algodão, como a gente falou, que foi um dos ciclos, né? Embora a gente pouco fala dele, e como em África a produção têxtil ela sempre foi de forma muito vasta, né, e até hoje, né, as trocas de tecidos que a gente tem dos africanos, até hoje existe um comércio muito grande para isso. É interessante a gente pensar que no tráfico dessas pessoas para cá, dos africanos para cá, a indústria têxtil também vai se dar aqui, a partir de toda essa mão de obra produzida, esse refinamento, esse requinte de conhecimento que eles tinham a respeito, inclusive, também da produção têxtil, né? E o que eles produziam aqui, através do tear? Eles produziam coisas que se tinha necessidade para cá, principalmente para essa população, para os brancos, né, ao qual eles estavam subordinados. Então, eles trabalhavam, eles produziam velas de barcos, eles produziam as suas próprias roupas, sacarias para transporte de alimentos. Então, ou seja, tudo, gente, se a gente for parar para pensar, né, de todos esses ciclos, principalmente esses 4 ciclos que dão base à história do Brasil, todos eles foram de saqueamento, né, e de, enfim, da cultura e da intelectualidade dos africanos, né, então, ou seja, não tem como, e é interessante que a gente não se traz isso, inclusive para os nossos roteiros. Eu vou dar o exemplo das fazendas de café, né, o que a gente vê nas fazendas de café, por exemplo, a história sempre se dá a partir da chegada dos imigrantes, né, ninguém nunca... Não tem um tempo vasto, gasto mesmo, para se trazer essas contextualizações de como, por exemplo, só fala de forma muito rapidamente sobre a chegada do café, que não tem como negar que ele é de fora também, né? Que é um fruto exótico. E
E aí a gente já pula pro Palheta, assim, sem dizer de todo esse mecanismo tecnológico que foi saqueado, né? Inclusive do manejo, tanto do reconhecimento, preparamento da terra, do plantio, da colheita, do processamento, né, desse café para depois Sim. comercialização dele. Tudo isso já foi saqueado de lá. E não foi por acaso, porque lá esses produtos já circulavam. Né? Eu estou falando isso Sim. tanto cana-de-açúcar, inclusive a própria mineração, que também a extração, né? Não bastava só ter o ouro aqui no Brasil, mas como vai fazer para tirar esse ouro? Como que se dá esses conhecimentos? Né? E isso quem tinha esse conhecimento eram os africanos. E aí a gente pula uma parte da história quando a gente está nas fábricas, principalmente nas fábricas não, mas nas fazendas de café, a gente pula todo esse teor nós tiramos todo esse protagonismo e aí a gente corrobora para a invisibilização dessa população. Né? A gente corrobora para o entendimento dessas pessoas que, como na História Branca diz, que os negros não são dotados de intelectualidade e de cognição. Por quê? Porque o tempo todo, quando a gente conta a história do nosso país, a gente não dá protagonismo a quem de fato estruturou a nossa história. E a gente está sempre trazendo isso que você falou, né? A questão do heroísmo, as glórias, Sim. sempre no ponto de vista de quem tem o poder de narrar, né? Que é o Sim. que já está mudando. Né? A gente está Ainda mudando, a bem, gente né? Ainda está bem que tá mudando mudando. em passos bem lentos, aliás, né? Sim. Mas já há um movimento de mudança. Sim. E para a gente que trabalha na área da educação, tanto pessoas, educadores de museus, como professores que estão em sala de aula, ou nós que trabalhamos com patrimônio, a gente precisa começar a se ater a essas narrativas de forma justa. A gente precisa dar protagonismo para essas pessoas, para esses africanos, para os indígenas que, enfim, fundaram esse país, né? Ah, Karina, Sim. mas quais são as contribuições dos portugueses? Ah, a gente nem precisa me falar isso, né? Os livros já estão falando. Mas a gente precisa começar principalmente, a gente começa a desconfiar que quando a gente vai ler um texto, quando a gente vai começar a ler um livro ou um artigo, a gente começa, inclusive, a desconfiar pelo próprio vocabulário utilizado. Né? Quando a Sim. gente começa a perceber que nunca o ponto de vista é de uma pessoa, como o exemplo do africano e do indígena, há uma ausência ali daquela narrativa. Então desconfia, porque tem algo ali, né? Ou então quando a gente vai ler um texto e a gente tem um vocabulário extremamente também racista, que a gente percebe que há a necessidade de colocar tanto os indígenas de forma um grupo como se fosse uma unidade, né? Sim. E colocar os africanos como se fossem escravos. Você vê, eu Sim. não estou usando a palavra escravos. E é Sim. proposital. Porque africanos não são escravos. Eles De forma foram alguma. escravizados. Eles foram colocados nessa condição. E quando a gente se Sim. atém, inclusive, a essa linguagem, a esse vocabulário, para a gente poder narrar a história do nosso país, a gente está começando a entender que essas narrativas, elas estão sendo emergidas. Nós estamos trazendo à tona. Posso só te fazer uma colocação? Para vocês entenderem como isso é gritante, a gente sabe que no mundo existiram vários povos que foram escravizados. Mas o único povo que é falado, o escravo é o africano. Você não vê falar, o escravo judeu, quando foi escravizado no Egito. O escravo nórdico, sabe? A gente não usa, não percebe que não são utilizados esses termos. Por que só com o povo de África? Entende? Então, assim, é realmente isso. São povos que nasceram livres, são pessoas livres que passaram por um processo de escravização. Certo? Só que, infelizmente, dentro da nossa história no Brasil, na história da América, eu acho que como um todo, essa questão de apagar, de tirar a visibilidade desses povos, né? Correlacioná-los única e exclusivamente como escravos. E não são assim. Não é assim que funciona. Entende? Por que esses termos não são usados com outros povos que foram escravizados pela história do mundo? Só fica preso com o povo de África.
Entende? Então, assim, é uma coisa para parar e refletir muito a respeito. Extremamente. Uhum. Mas, vamos lá, Karina, continua, que senão a gente não para. Não, mas pode fazer as inferências também, as pessoas também podem participar. É isso aí, gente. É, Manda coraçãozinho, curte aí, compartilha com os amigos, espalha a notícia, manda o povo vir chegar pra cá, porque a gente precisa de gente para poder compartilhar todos esses saberes. Quanto mais gente souber, melhor ainda. eu sempre falo da Maria Punga, né? A Maria Emília Vieira, uma mulher preta que viveu no século XIX, meados do século XIX aqui em São Paulo, e ela tinha um comércio que ficava, na verdade, era antes da Rua 15 de Novembro, ela tinha um outro nome, que era Rua da Imperatriz, se eu não me engano, né? E nesse período, a Rua da Imperatriz, junto com a Rua Anchieta, tinha uma esquina ali, e o comércio da Maria Punga ficava nessa esquina do centro histórico ali de São Paulo, né? E o que ela vendia? Ela vendia café, e ela era muito conhecida, fiz isso por volta de 1850, ela era muito conhecida, ela já era uma pessoa alforriada, né? E nessa época a gente já tinha a Faculdade de São Francisco. Então Uhum. ela vendia muito para os estudantes, ela vendia, o seu comércio basicamente era a venda de quitutes, né, e café, que tinha todo um rigor, né, esse café que era do jeito, a forma como ela fazia, olha aí o modo de saber, né, aparecendo aí. E o mais interessante quando eu tô lendo sobre a Maria Punga, é quando ela fala que a arruda, né, ela vivia com um ramo de arruda na orelha, para ela Hum. trabalhava com esse mando todos os dias, né? Ela trabalhava com um ramo de arruda atrás da orelha. E aí é onde a gente também vai falar da farmacologia, porque como eu mencionei, a natureza, ela não está desassociada com o homem. Isso é cosmovisão branca. É sempre muito bom a gente lembrar disso, gente. Porque como a gente vive nessa, a gente naturaliza essas ações, porque é comum, a gente está aqui baseada, né? A gente está subordinado a essa narrativa. A gente já foi inserida culturalmente nela, né? E, mas a farmacologia, tanto para os indígenas quanto para os africanos, elas são de extrema importância, não tem como desassociar, né? Eu até mencionei, o próprio forjamento do ferro se dá primeiro pelo conhecimento das plantas. Então, não tem como eu trabalhar primeiro um ofício se eu tenho esse conhecimento antes. Então, você vê que é uma coisa muito mais ampla, né? E o que me chama a atenção, por exemplo, da ideia da Ruda, como eu falei, da Maria Punga, né? Que era uma mulher super importante aí do século XIX, e é a respeito dessa farmacologia, porque o arruda para os africanos, né, para as pessoas negras, sobretudo aqui também já em diáspora, ele uma planta, né, que para além de auxiliar nas questões de doença mesmo, né, principalmente doenças infecciosas, o que se percebia? Que nas casas dos negros se tinha ramos de arruda. Então, Sim. moscas, insetos não entravam nessas casas. Então, isso o que fazia? Protegiam essas pessoas de doenças infecciosas, porque aí elas não eram Sim. picadas por insetos, É né? pra quem E não para sabe, a além ruda de, tem um cheiro forte, tá, gente? Tem um cheiro bem forte, bem gostoso, diga-se de passagem. e além disso, né, dessa funcionalidade dessa planta, você tem também aquilo que os brancos chamam do mítico, né, do mágico que tem a população negra, né, os africanos. E que eles falam que é também uma coisa de mal olhado, né? Então, normalmente, para quem Uhum. está dentro da cosmovisão africana, por exemplo, usa arruda sim. E essa figura Maria Punga, ela vivia com esse ramo de arruda. Por que eu trago essas narrativas, essas histórias? Essas histórias, elas estão dotadas de saber e fazer. Sim. E mesmo que, por exemplo, falo de Maria Punga, que já é uma mulher em diáspora, né? Já é uma mulher preta em diáspora, ela não está em África, mas perceba que todo esse conhecimento ancestral que ela carrega não só no modo de conviver ali, de viver, mas é um saber que é ancestral, né? Ao Sim. ponto de usar a arruda e várias outras ervas também, como acontece tanto na comunidade indígena,
como acontece também nos grupos afro, né? Sim. Então, enfim, quando a gente vai contar essas histórias, a gente se atém ao que não é dito. E quando o que é dito, se aprofundar no que é dito. Porque é isso, quando a gente for fazer uma fazenda de café, quando a gente for mediar uma fazenda de café histórica, a gente não vai falar só agora, contar de forma minuciosa, como eu falei na descrição, que seria o roteiro, né? Descrição minuciosa. Normalmente a gente faz uma descrição minuciosa nas nossas narrativas quando a gente está falando do branco. Mas a gente não traz uma descrição minuciosa quando a gente está falando das pessoas africanas em diáspora, ou quando a gente está falando dos indígenas. Né? Então, a partir do momento que agora, a ideia é o quê? Quando a gente for fazer uma fazenda de café, trazer o que é o forjamento do ferro para essas pessoas. Como que eram os rituais para serem feitos esses? Como que se davam os ofícios? Quem eram as pessoas designadas para desenvolver esse ofício? Que não eram qualquer pessoas. O que precisava ter? Quais eram os critérios? Qual é o tempo de estudo para desenvolvimento desses ofícios? Né? Porque a gente tem que lembrar que todos esses ofícios que são extremamente tecnológicos foram trazidos pelos africanos. Porque como é que você vai, por exemplo, produzir um engenho de açúcar? Com todo aquele designer que se tinha, daquele maquinário. Quem produzia aquele maquinário? Sim. Por quê? Porque em África já tinha os marceneiros, né? Já tinha os oleiros. Quem é que vai fazer o forjamento das ferramentas? Ah, mas em África já tinha o forjamento do ferro. Mas como que era isso? Como que é o forjamento do ferro em África? Não na condição de diáspora, né? Não aqui, sob coação desse trabalho, né? Que não é pago. Mas como é que era em África? Que você tem todo um ritual em cima desse fazer. E é esse resgate que a gente precisa ter. Por quê? Porque é onde a gente começa a fazer com que as pessoas se reconheçam nessas nossas histórias. O que acontece, por exemplo, com as crianças, principalmente falando agora da área que eu trabalho, como a gente trabalha muito com escolas particulares, majoritariamente as crianças que a gente atende, as crianças que a gente conversa, são crianças brancas. E aí a gente percebe como as crianças negras, as poucas que tem, elas ficam, quando a gente, por exemplo, está dentro de uma fazenda de café, e a gente fala dos africanos, sempre só na condição de escravizados, sem trazer toda a sabedoria que essas pessoas trouxeram para cá. Karina, pegando o gancho dessa sua fala, veio uma pergunta aqui. Hoje em dia, né, as escolas e os educadores ainda são resistentes a essa disseminação dessa visão histórica? Eu diria que sim. Eu diria que sim, eu vou além. Ano passado, eu atendi uma escola em que quem estava encabeçando a saída para o Museu Afro era o professor de História, e ele desenvolveu um material didático, para ser bem direta, extremamente racista, né? Uhum. Para vocês terem uma noção, eles queriam que as crianças escolhessem, só uma das coisas que estava nesse material, eles queriam que as crianças escolhessem um objeto de tortura que os portugueses praticavam com as pessoas africanas, né, na condição de escravizados. Eles queriam que eles escolhessem esse objeto de tortura para usar argumentos de venda, como marketing. Como que você venderia esse objeto? Foi exatamente essa cara que eu fiz. Hã? Oi? Tipo, hein? Oi? No Museu Afro, naquela sala do navio. Meu pai eterno. E aí eu falo assim, ou seja, a gente tem a Lei 10.639 e nós temos a Lei 11.645, que são 10.639 dos conteúdos afrodiaspóricos, né? E a gente tem o do 11.645, que são dos indígenas. A gente percebe que as escolas não estão levando a sério. Claro que não. Eles não recorrem às pessoas, a profissionais especializados e pesquisadores da área. Né? Eles querem arriscar fazer sem ter uma capacitação devida. Ou seja, você está usando usam a lei 10.639, mas não usam com compromisso e com a dignidade que deva ser. Né? Então, é disso também que nós estamos falando. Nossa, essas chega, me deu até um negócio agora. É absurdo que você não viu o material inteiro, aí você ia infartar, como eu quase infartei. Não, né? Eu imagino. Então, assim,
E era isso mesmo, era argumento de venda para usar como marketing, para eles entenderem que aquilo era uma mentalidade daquelas pessoas daquele momento. Né? Então, assim, a gente não tá. Eu acabei de dizer, né? Antes de nós começarmos aqui nosso papo, eu acabei de falar que a história ela é uma ciência que estuda o homem no espaço. Sim. O homem no tempo, desculpa. A história estuda o homem no tempo. É Sim. claro que a gente está trazendo toda uma retórica de mais de 4 séculos e muitas coisas aconteceram nesses 4 desenvolver. séculos. Mais de 5 séculos, na verdade. Né? O que implica aqui na minha fala é a responsabilidade de nós darmos protagonismo de forma justa, de forma competente e digna para os indivíduos que, de fato, construíram a nossa história. Não é eliminar o outro. Inclusive, essa ideia de eliminar o outro, né, essa visão binarista que a gente chama, o binário, isso é uma visão, isso também faz parte da cosmovisão branca, né? Onde a existência de um se dá a partir da eliminação e extermínio de outro. Então, quer dizer, a cultura branca, ela só vai se permanecer a partir do momento que eu mato, eu extermino a cultura afro-indígena. Isso a gente chama de visão binarista, né? Isso faz parte da cosmovisão branca. Isso não faz parte, por exemplo, da cosmovisão africana e indígena. E eu arrisco dizer que é de forma plural mesmo considerando que são muitas nações dentro da cosmovisão africana e também na indígena. Né? Porque existe a possibilidade de coexistir. Conflitos sempre existirão. Mas para essas cosmovisão, a ideia do coexistir é possível. Tanto é possível que eles não separam homem e natureza. Até hoje. Eles não separam. É uma coisa só. E na cosmovisão isso não acontece. Então, para que a gente consiga entender mesmo para a gente conseguir entender, interpretar a nossa realidade, a gente de fato precisa beber no passado, né? E não pode ser um passado sendo contado por pessoas só brancas, a gente precisa também ser um passado que seja contado por pessoas indígenas, passado que seja contado por pessoas né, africanas e afrodiaspóricos, e para que a gente consiga, de fato, interpretar a realidade como ela de fato acontece. É por isso que a gente está passando por... Já faz séculos, né? A gente está passando por esse racismo que está muito escancarado agora com a pandemia. Sim. E a gente tem e a gente consegue perceber a dificuldade que as pessoas têm em interpretar essa realidade, entender como elas se dão. Por quê? Porque existe uma lacuna na nossa formação. As pessoas não têm o conhecimento intelectual produzido pelos africanos e não têm o conhecimento intelectual produzido pelos indígenas. E aí a gente está nessa aberração que nós estamos vivendo hoje. E que vai demorar um tempo, infelizmente. Porque nos foi roubada essa história. Um longo tempo, diga-se de passagem. Né? Exatamente então, isso. Não se dá a devida importância ao que tem importância nessa formação. Porque a partir do momento que nós, brasileiros, nos apropriamos desses conhecimentos, né, entendemos isso, né, eu acho que as relações humanas elas vão passar a mudar. É justamente essa questão que a Karina está colocando, né? O povo de África tem essa correlação homem-natureza, é uma coisa só. Entende? E hoje a gente vive numa estrutura econômica, política, social, que não vê o homem inserido como meio. Por isso que a gente. É justamente isso, é só degradação, destruição, uso, né? E abuso e exploração dos recursos, sem se preocupar que você faz parte desses recursos, cara. Então, como que você quer construir uma sociedade melhor, que consiga compreender, coexistir com todos os seus de forma igual, se você não se vê como igual? Entende? É um negócio muito complicado. E é onde eu lembro das crianças negras que estudam nessas escolas particulares e que elas não têm referência, né, dessa ancestralidade delas. E quando elas têm, acontece dessa forma como eu narrei nessa experiência que eu tive no Museu Afro, né, de um professor que não está capacitado
para trabalhar esse conteúdo. E tudo bem não estar capacitado, porque a gente sabe que a academia ela é totalmente branca. Então, a gente sabe que as pessoas que estudaram filosofia, as pessoas que estudaram história, né, as pessoas que estudam geopolítica, que não se atêm a esses conteúdos narrados por pessoas de África, ou até mesmo pelos ameríndios, né, ou seja, os indígenas da América, eles têm uma lacuna, um déficit no currículo deles. A gente sabe disso. Então, o que seria de responsabilidade é que esses professores que não têm essa capacitação, buscar essa capacitação e, então, contratar pessoas, que a gente tem bastante, inclusive, né, pessoas pesquisadoras na área que pode oferecer esse conteúdo de forma justa mesmo, de forma coerente, né? Então, eu vejo muita dificuldade, muita resistência ainda desses professores, inclusive quando a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Museu Afro, que ele é muito recorrente, principalmente no mês de novembro, né? Que isso é uma outra coisa também que eu acho bizarro, as escolas, né, e a procura do público em geral para trabalhar o Museu Afro, conteúdos afros, no mês de novembro, como se a gente fosse lembrado só nesse período, por conta do Dia da Consciência Negra, ou os indígenas serem lembrados em abril, por conta do dia 19 de abril. Gente, a gente continua corroborando, isso tem que ser um ano inteiro. É uma pauta que tem que estar um ano inteiro. Professores de matemática vão trabalhar matemática? Como que era a matemática para os indígenas? Que não era igual. Por exemplo, para os quiriris, né, a gente tem um espaço chamado Sítio do Sol, que é um espaço em que busca fazer esse intercâmbio de culturas, né, e eles, na ocasião em que eu estive participando dessa atividade, nós tínhamos os indígenas Quiriri, que não é daqui de São Paulo, e nós tínhamos os Guaranis, que são daqui de São Paulo, que inclusive era do Jaraguá, que pegou fogo recentemente. Então, esses duas etnias indígenas estavam nesse momento, né, dessa atividade. E aí eu descobri, por exemplo, que para os quiriris, agora, desculpa, gente, eu posso estar com um ato falho aqui, agora eu não me recordo se é para os guaranis ou para os quiriris, mas eu acho que são para os quiriris, eles não contam, eles não têm dezena, por exemplo, eles contam até 5. Sim. E aí, para os 6 deles, na verdade, são 5 mais 1. Sim. Da mesma forma que a gente conta o 11, para a gente é 10 mais 1, e aí é 11, né? Para eles seriam 5 mais 1 seria 6. 5 mais 2 seriam ou seja, a base deles é até o número 5. Ou seja, é outra lógica de matemática. Seguinte, o papo tá bom, a gente tem 2 minutos, vai cair. Só para voltar mais um pouquinho? Pode ser, mas que rápido. Vou! Então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa daqui e já vou abrir outra, porque, gente, eu falei que isso ia dar pano pra manga, que era assunto pra caramba. Ariane, a gente vai responder sua pergunta, está anotada aqui, tá bom? Não fica se preocupando, não, a gente vai responder, tá? Vou encerrar essa e vou voltar, não sai daí, beleza? Tá, pessoal, voltem também, tá uma delícia esse papo com vocês. Passou voando 1 hora, gente. Pera aí que eu já volto.